Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como declarar cônjuge, marido ou esposa no seu imposto de renda. A gente vai falar em detalhes quando que você precisa incluí-lo, como que você faz em relação à renda do cônjuge, em relação a despesas cruzadas, que são a despesa que um cônjuge faz, mas o beneficiário é o outro, como que faz ao declarar os filhos, quem pode incluir quem como dependente, como que faz para declarar bens, direitos e dívidas em comum e muito mais. E a única coisa que eu te peço é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica toda a sua declaração de imposto de renda. Se você não quiser entender esse monte de regra complicada, como as que a gente vai falar aqui nesse vídeo, vai lá no nosso site, a gente está deixando o link na descrição, que você só vai ter que responder a perguntas bem simples sobre a sua vida financeira e depois ela gera automaticamente a sua declaração. Outra coisa importantíssima, pessoal, é que para todos os nossos clientes, a gente monitora mensalmente qualquer eventual pendência que você tenha na sua conta no ECAC. Então, se a sua declaração ela der algum tipo de problema, ou se você tiver com algum débito em aberto, tudo isso vai ser detectado automaticamente pelos nossos robôs, que consultam lá a sua conta de forma periódica. Eu imagino que você, mesmo que seja craque em fazer a sua declaração sozinho, provavelmente você não faz isso, você não consulta o seu ECAC regularmente, né? Fazendo com a gente, você deixa essa preocupação de lado e, consequentemente, não corre o risco de sofrer autuações aí que podem ser bem consideráveis. Bom, a primeira coisa que você deve saber sobre como declarar o cônjuge é que sempre você vai incluir o cônjuge na sua declaração, ainda que você não esteja incluindo ele como dependente, ou seja, ainda que você esteja fazendo uma declaração em separado, ou seja, ele não está dentro da sua declaração. A diferença é que, se você não vai incluí-lo como seu dependente, ou seja, você não vai fazer uma declaração conjunta com ele, a única coisa que você vai ter que informar vai ser o CPF dele lá na ficha identificação do contribuinte. Você vai dizer se você é casado ou não é, responde sim, e aí coloca lá o CPF do cônjuge. Já se você estiver declarando o seu cônjuge como dependente, ou seja, você vai estar fazendo uma declaração conjunta com ele, aí nesse caso você vai ter que inserir, como para qualquer outro dependente, o nome completo dele, CPF, data de nascimento e desde a versão do programa do IR de 2022, você também vai ter que incluir, embora seja opcional, tá? Mas o programa vai pedir o e-mail celular dele e vai ter que informar se ele mora com você. Lembrando, pessoal, que só é interessante incluir o cônjuge como dependente, ou seja, fazer uma declaração conjunta quando o cônjuge não tem renda ou quando a renda dele é tão baixa que as despesas dedutíveis em que ele incorreu, como é o caso de saúde, educação, pensão alimentícia, contribuições à PGBL, for superior ao valor da renda. Caso contrário, né, caso o cônjuge ele tenha uma renda própria e essa renda, como é o normal, né, não seja superada pelas despesas dedutíveis, é melhor fazer a declaração em separado. Por que isso? Porque se você incluir o seu cônjuge como dependente, a renda dele também vai ter que ser declarada e, consequentemente, né, se ela for um rendimento tributável, ela vai aumentar o valor do seu imposto devido. Renda do cônjuge. Caso o seu cônjuge ele tenha uma renda própria, como eu disse, né, em regra, o ideal é que você, né, não o inclua como seu dependente. No IRBot, por exemplo, a gente sempre faz essa verificação automática. Então, quando você insere lá as informações sobre a renda de cada um, caso você esteja adotando um modelo de declaração que não seja tão interessante quanto o outro, que também seria plenamente possível por lei, a gente alerta você e recomenda, né, o procedimento que tem que ser adotado para reduzir o valor do seu imposto a pagar ou para aumentar o valor da sua restituição a receber. Bom, mas sobre essa questão da renda, se os dois cônjuges estiverem fazendo as suas declarações separadamente, cada um está fazendo a sua, cada um declara a renda que está no seu nome na sua declaração. Então, o marido, ele declara a renda dele, o salário dele, por exemplo, na declaração dele, a esposa declara a renda dela, né, o salário dela na declaração dela. Se estiverem fazendo uma declaração conjunta, também as declarações dos dois vão ter que ser inseridas na mesma declaração, sendo que a renda do cônjuge, que está sendo incluído como dependente, vai ter que ser discriminada como uma renda do dependente. Tem uma aba própria lá na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em que você vai identificar que aquele rendimento ali específico ele é de um dependente, e aí você vai discriminar entre os dependentes que é do seu cônjuge. Despesas cruzadas. Despesas cruzadas são as despesas que um cônjuge faz, mas cujo beneficiário é outro. Então, por exemplo, o marido paga um curso de pós-graduação da esposa. A esposa paga, né, o plano de saúde do marido e por aí vai. Nesses casos, a despesa ela tem que ser sempre tratada como uma despesa do beneficiário e não do pagador.
Então, se o marido, por exemplo, ele está pagando um curso de pós-graduação da esposa, quem vai poder incluir essa despesa dedutível com educação, que é a pós-graduação, na declaração é a esposa, ainda que seja o marido quem esteja pagando. Por quê? Porque o beneficiário é a esposa. Plano de saúde, por exemplo, a mesma coisa. A esposa está pagando o plano de saúde do marido ou, né, no plano familiar, o marido é um dos dependentes, é o marido que vai poder incluir essa parcela, né, do plano de saúde correspondente a ele na declaração dele, ainda que o pagamento esteja sendo efetuado pela esposa. Portanto, se a declaração estiver sendo feita separada, cada cônjuge está fazendo a sua declaração, cada um inclui na sua declaração aquelas despesas das quais é beneficiário, independentemente de quem esteja pagando. Se a declaração está sendo feita em conjunto, ou seja, um dos cônjuges está sendo incluído como dependente do outro, aí essa despesa vai ser incluída sim na declaração, né, do cônjuge declarante. No entanto, também, como no caso da renda, vai ser preciso discriminar lá no programa, vai ter um espaço para isso, que se trata de uma despesa com um dependente, né, com o cônjuge, ainda que seja você quem esteja efetuando de fato o pagamento. Filhos. Em relação aos filhos, como que faz para você incluir quem como dependente? Qual é o cônjuge que pode incluir qual filho como dependente? Qualquer um dos filhos pode ser incluído como dependente, contanto que preencha os requisitos legais de qualquer um dos pais. O que não pode é um mesmo filho ser dependente duas vezes, né? Ser dependente na declaração do pai e ser dependente na declaração da mãe. Então tem que se decidir, né? Pai e mãe tem que decidir quem vai incluir quem lá na sua declaração. Em regra, o mais vantajoso, tá, é incluir os filhos como dependentes na declaração do cônjuge que tem a maior renda tributável. No entanto, vai ter algumas situações um pouco mais específicas em que vai ser preciso analisar isso um pouco melhor. Lembrando também que aquelas despesas em que o beneficiário for os filhos só vão poder ser incluídas na declaração em que esse filho estiver sendo incluído como dependente, né? Então, se um filho está sendo incluído na declaração do pai como dependente, todas as despesas dele com saúde e educação, independentemente de estarem sendo pagas pelo pai ou pela mãe, têm que ser incluídas na declaração do pai. Bens e direitos em comum. Como que faz para declarar bens e direitos em comum com o cônjuge? Bom, em primeiro lugar, é importante que você entenda o que são bens e direitos, né? Bens são patrimônios, normalmente materiais, né, como automóveis ou imóveis, e direitos são aquela parcela do seu patrimônio imaterial. Normalmente é o caso de aplicações financeiras, de ativos negociados em bolsa, consórcios, criptoativos. E o que são bens e direitos em comum? São aqueles bens e direitos que foram adquiridos durante um casamento cujo regime seja de comunhão parcial ou total de bens, independentemente no nome de quem que está aquele bem. Tá? Se um determinado bem ele está no nome da esposa, mas ele foi adquirido pela esposa durante um casamento em regime parcial ou total de bens, lembrando que o parcial é o mais comum, então se trata de um bem comum, ainda que esteja no nome apenas da esposa. O que não são bens e direitos em comum? São aqueles que tiverem sido adquiridos antes, né, de um casamento em comunhão parcial de bens ou que tiverem sido adquiridos a qualquer momento num casamento em separação total de bens. Tá? Então é importante que você faça essa distinção, porque aqui nesse tópico específico a gente está falando de bens e direitos em comum. E aí, como que eles vão ser declarados? Bom, se apenas um dos cônjuges for declarante, ou seja, se só um dos cônjuges for obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, ele é que vai ter que incluir 100% dos bens e direitos em comum do casal. Então, mesmo que um automóvel, por exemplo, esteja no nome da esposa e a esposa não seja obrigada a declarar, e você, como marido, não esteja incluindo a sua esposa como sua dependente, ainda assim esse bem tem que ser incluído na sua declaração. Isso vale também para aplicações financeiras, né, para tudo que se entende como direitos, aplicações financeiras, ativos negociados em bolsa, consórcios e por aí vai. Se ambos os cônjuges forem declarantes, ou seja, os dois são obrigados a fazer a declaração anual de imposto de renda, aí nesse caso apenas um deve declarar todos os bens e direitos em comum e o outro deve apenas criar um item na ficha bens e direitos, especificando no campo discriminação, código outros bens, né, coloca tudo outros bens, especificando que os bens em comum estão sendo informados na declaração do outro cônjuge. E aí coloca o nome completo e o CPF desse outro cônjuge. Muita gente, pessoal, a grande maioria das pessoas não faz isso, né? A grande maioria dos casais em que ambos os cônjuges eles são declarantes, acaba cada um
declarando aquilo que está no seu próprio nome na sua declaração. Então, se a esposa ela tem uma poupança, ela declara a poupança na declaração dela, enquanto que o marido tem uma outra poupança, ele declara a poupança dele na declaração dele, enquanto que o correto seria que tudo estivesse sendo declarado na declaração de apenas um deles. No entanto, na prática, pessoal, a Receita Federal ela não encrenca com isso. Então, se o casal está declarando separadamente, isso não tem gerado, nunca gerou, nunca vi gerar uma pendência de malha fina, tá? Então não se preocupe muito se as suas declarações anteriores foram feitas dessa forma. Agora, para evitar qualquer risco mesmo, o ideal é que você declare, né, de maneira correta e, portanto, concentrando todos os bens e direitos em comum apenas na declaração de um dos cônjuges. E em relação às dívidas em comum, a regra é a mesma para os bens e direitos, mas lembrando que no caso de dívidas só precisam ser declaradas aquelas cujo saldo devedor seja superior a R$ 5.000 em 31 de dezembro do ano calendário. Então segue o mesmo princípio, coloca todas as dívidas apenas na declaração de um dos cônjuges, né, se ambos forem declarantes ou se só um for declarante, e o outro, caso seja declarante, especifica que essas dívidas, né, estão sendo informadas na declaração do outro cônjuge. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. Se tiver dúvidas, manda aqui nos comentários ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, que a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. Beleza? Um abraço e até a próxima.